Boa tarde novamente. Algumas pessoas entraram um pouco depois de eu dizer os boa tardes. Sejam bem-vindas. Nós vamos falar agora sobre esperando o grande evento. E que grande evento é esse que nós estamos esperando? É, Algumas de vocês já conhecem Michele. Michele é a irmã que começou o Ministério Irmã Rosa de Ferro há pouco mais de 10 anos atrás. Ah, e ela já teve a oportunidade de vir aqui para o Brasil, de participar de eventos presenciais, conhece muitas de vocês que estão aqui hoje. E eu tenho feito parte desse ministério há quase 3 anos, ajudando especialmente nessa parte de trazer o conteúdo e os recursos do ministério para o Brasil. E somos nós hoje que vamos estar conduzindo esse momento. ah, para compartilhar essas coisas com vocês, certo? Então, vamos começar pensando. Vocês estão vendo aí que é parte um, certo? Então, a primeira parte é os eventos que a gente passa aqui na Terra. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de pessoas que precisaram esperar. E esses que eu coloquei aqui são alguns dos muito famosos. E você talvez pode pensar em outros. Mas pensando em Esther, por exemplo, que foi uma das jovens escolhidas para serem apresentadas ao rei, ela passou um ano se preparando, se embelecificando, fazendo tratamentos e tudo mais, até chegar a ser apresentada para o rei. José, tá vendo que o tempo está aumentando, né? A gente às vezes acha que as coisas demoram e aqui a gente está em ordem, só aumenta o tempo. José, a gente conhece a história dele, de quando ele teve aquele sonho que os irmãos eram como os feixes que se curvavam diante dele. Entre ele ter esse sonho e ser vendido pelos irmãos, até ele se tornar governador lá no Egito, levou 13 anos. É muito tempo. E o próprio Jesus é um grande exemplo disso. Ele esperou 30 anos para iniciar seu ministério público. A gente sabe que com 12 anos teve aquela situação dele no templo e tudo mais, mas assim, até que ele realmente se colocasse naquela posição de pregar que ele era o filho de Deus e que ele que estava trazendo a salvação, levou 30 anos. Então, eu não sei se vocês já esperaram 30 anos por alguma coisa, mas 30 anos é muito tempo. E nós também passamos por períodos de preparação até que um evento chegue. Porque se a gente for pensar, o momento em que Esté foi apresentada ao rei, ou o momento em que a visão de José se cumpriu, ou o momento que Jesus realmente iniciou seu ministério público, não chegaram do além. Ao longo desse tempo, até que o evento chegasse, eles estavam em períodos de preparação. E aí vem uma frase que é bem interessante, que é: processos são a especialidade de Deus. Deus trabalha muito, muito, muito bem com processos. E o processo que cada pessoa vai viver vai ser diferente. Alguns processos são pequenos, porque, na verdade, fazem parte de processos maiores, e alguns processos podem ser maiores do que a gente imagina. Como eu perguntei, eu não sei se você já passou 30 anos esperando por alguma coisa, mas, às vezes, alguns meses já nos parece que é muito tempo esperando por algo. Mesmo alguns poucos anos nos parece que é muito tempo esperando por algo. Mas é interessante quantas coisas Deus consegue fazer durante esse processo, durante esse tempo até que o evento chegue. Michele, se você quiser me interromper ou acrescentar qualquer coisa em algum momento, fique à vontade. Obrigada. Trabalhamos juntas para preparar as aulas para hoje e eu também tenho muitas coisas que eu mesma he passado nos processos que Deus estava dirigindo. Mas durante o tempo de preparação, sempre queria preparar-me
para fazer essa coisa da melhor maneira possível. Eu não, quando Deus chamou-me para começar o ministério Irmão José Ferro, principalmente, inicialmente, foi em inglês, espanhol, sempre sabendo que a terceira língua ia ser o português. E nada, essa foi vontade de Deus, não só a minha. Então, eu sempre quero que o que eu faço seja o melhor. Mas Deus é quem pode fazer o melhor e é Deus quem trabalha no processo para que a coisa chegue a ser o melhor que Deus sabe. E aun se não é o melhor, vai a ser muito bom porque Deus é um bom Deus. Amém. Ele sim é bom. Então, ele sempre vai trabalhar para que as coisas saiam a bem para todas as pessoas que amam a ele. Isso se encontra em Romanos 8:28. Então, eu sou uma pessoa muito impaciente. Confieso isso. É uma verdade na vida, da toda a vida. Então, eu sempre que estava involucrada, trabalhando, e a vezes durante o processo da preparação, onde Deus está trabalhando, não é o tempo que nós queremos. Não, muitas vezes Deus fala, espera, Michelle, espera, é um processo. Muitas pessoas, especialmente quando eu morava em Venezuela, eu tinha um bebezinho nos braços e eu, ai, sim, e as pessoas falavam, ai, que bom, Michele, quando é que você vai ter um filho, uma filha? E eu, espera. É um processo. Eu primeiro tenho que conhecer a um certo homem de Deus com quem sair, com quem ver, que se talvez, não sei, que depois o casamento, depois o matrimônio, depois pelo menos 9 meses para ter um bebezinho, certo, minhas irmãs? Então, é um processo, mas Deus não ha dado esse processo na minha vida da forma que eu sempre queria ter bebezinho, ter filho, etc. Mas Deus sim é bom. Nos processos da terra, Ele sempre está trabalhando nos processos para que saiam a bom para seus filhos, suas filhas que estamos aqui hoje. Então, Belisa vai falar um pouco mais dos processos aqui na Terra e como Deus é que trabalha nos processos, especialmente para que dependamos dele e não confiamos nele, não na própria sabedoria que pensamos ter, porque não é a de Deus. Obrigada, Belisa. Exatamente. E ao longo desse processo, quando a gente tem esse evento, essa coisa como um objetivo, a gente quer que isso seja a melhor possível. Então, vai ser um aniversário. Eu não quero que seja um aniversário ruim, eu quero que seja um aniversário muito legal. Vai ser uma formatura. Eu não quero que seja uma formatura ruim, eu quero que seja muito legal. Mas o interessante é o processo dessa preparação até chegar num aniversário, até chegar numa formatura, até chegar nesse evento, é onde Deus faz a transformação. E aí tem uma diferença quando a gente pensa em processos, uma grande diferença, que é o seguinte: no começo, eu tô assim, sim, eu aceito iniciar o processo. É uma empolgação, a gente tá muito animada, tipo, vamos construir essa casa, yes! Vamos fazer uma festa de formatura, yes! Vamos, o que quer que seja, a gente tá muito, muito, muito animado. Só que é diferente daquela sensação de, ufa, terminei o processo. Porque
quando a gente se propõe a começar o processo, por mais que nós busquemos sabedoria, busquemos aconselhamento, que a gente busque experiência de outras pessoas, queira se informar para se preparar, o sim é aquele momento, tipo, a gente tá muito animado para começar aquilo. Pensa numa cerimônia de casamento, por exemplo, naquela hora que o celebrante fala, você aceita casar e a pessoa tá ali, linda, se preparou um tempão, tá com a melhor roupa, o melhor penteado, o ambiente é lindo, só tem amigos e pessoas queridas ao redor e você faz, sim, eu aceito. Mas a vivência no casamento depois não vai ser só vai ter uma série de desafios e ao longo desse processo nós somos desafiados. Mas eu sei que esse sim, o casamento representa bem essa coisa do sim, só que a gente faz isso para outras coisas também. Quando a gente decide começar um curso na universidade, por exemplo, a gente tá super empolgada, tipo, passei, vou começar a estudar isso. Aí começam a chegar as noites que a gente não dorme muito. E aí a gente faz, pra que eu fui inventado fazer isso? Eu nem sei se o meu salário vai ser bom. Aí a gente pensa, a gente vai ter um filho, que animação! Aí de repente a criança tá chorando há 5 noites sem parar e você tá sem dormir e você faz, meu Deus, o que que eu vou fazer com essa criança? Então, esse não, o que eu tô querendo dizer com isso é, esse sim eu aceito, essa sensação, essa empolgação, ela não é errada nem nada do tipo. Mas é que ela é um estágio inicial do processo. É aquela fase de paixão. E a gente, inclusive, nem consegue, por mais que tente, visualizar alguns problemas ou algumas dificuldades que esse processo vai ter. E talvez algumas de nós, se conseguisse ver alguns dos desafios, não diria esse sim logo no começo. Mas mesmo assim, esse sim eu aceito esse estágio inicial. Tá tudo empolgação e ânimo. Depois desse sim, eu aceito, é que vem o processo de desenvolvimento do caráter. Porque a gente diz sim, eu aceito, a gente começa o processo e é ao longo desse processo que o nosso caráter é desenvolvido. E durante esse desenvolvimento do caráter não acontece só porque, eu sou muito boazinha, ou, eu tô aprendendo tudo muito rápido. De fato, a gente tem uma participação em aprender, em colocar em prática certas coisas, mas é o próprio Deus, é o Espírito Santo dele dentro de nós, que nos capacita para esse desenvolvimento de caráter. Eu quero ler para vocês, compartilhar alguns desses versículos com vocês. O primeiro, se você já assistiu uma apresentação do ministério, você já nos ouviu falando, com certeza, porque Irmã Rosa de Ferro não é porque ferro é pesado, é porque no ministério a gente acredita muito nessa ideia de como ferro afia o ferro, as pessoas afiam umas às outras. E é algo que a gente coloca em prática no ministério e tenta colocar em prática em tudo e todas as atividades que a gente faz. Então, durante um processo, ter alguém próximo de nós nos ajuda muito e ajuda nesse processo de ser afiado e de desenvolvimento. Às vezes, essa pessoa vai compartilhar um conselho ou uma orientação com a gente que a gente não vai gostar muito, ou que não vai ser muito confortável, mas que ainda assim é importante para o nosso desenvolvimento, é importante para a nossa caminhada de ser mais parecido com Jesus. E é também durante esse processo que a gente vai ter um desenvolvimento da nossa fé. Porque aquele sim, eu aceito, tem muito a ver com algo que a gente enxerga, com uma missão que a gente acredita, com algo que a gente realmente enxerga como precioso, como verdadeiro, como precioso, essa é a palavra.
Então, a gente enxerga que aquele processo que a gente está passando vai ter um fruto precioso, vai ter um resultado que vai ser útil para o reino de Deus. E a nossa fé, que, como diz em Hebreus 11:1, essa fé que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, então, mesmo que a gente não consegue ver ainda, foi interessante que o que Michele falou agora foi que quando começou o ministério, eu pensava muito no começou como as coisas em inglês e espanhol, mas que havia esse desejo de que as coisas um dia estariam disponíveis em português. E talvez ela e as outras irmãs envolvidas tiveram que esperar um pouco mais do que gostariam para ver livros e outras coisas acontecendo em português. Elas queriam que isso tivesse acontecido antes. Mas ao longo desse processo precisaram ter essa fé de que Deus estava cuidando e que no momento certo essa parte do processo iria acontecer, porque ainda é um processo, não está acabado. E não temos controle do processo. É Deus quem tem o controle do processo. Então, durante o processo, é Deus quem vai transformando e desenvolvendo nosso caráter para que podamos melhor dar a glória, a honra a Ele durante o processo. E eu lembro muito também de quando orávamos por isso, orávamos pela coordenadora brasileira e ao princípio, ao início, temos a outra irmã en Cristo, Sabrina, que estaba trabajando con nosotros para eso, y fue durante la pandemia que Dios abrió las puertas un poquinho para comenzar las cosas, porque él, a través de la pandemia, él paró ciertos procesos porque no fue posible realizar ciertos eventos presenciales. Mas durante la pandemia, con esos eventos parados, pausados, es que sí, comenzamos o processo do português, porque sim, Deus estava preparando a uma tal Belisa para que trabalháramos juntas. Foi assim que Deus colocou a meta de conectar-nos e compartilhar os recursos nas cinco regiões Regiões? regiões de Brasil. Foi assim que Deus sigue trabalhando meu português para que eu possa conectar-me melhor com minhas irmãs brasileiras e assim. Mas é um processo. Mas cada quem tem que ter paciência, perseverança no processo. Por isso eu quero ler Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ui, que as tribulações, certo, que vêm durante os processos. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Ele trabalha nos processos. Isso é especialidade. E o Obrigada. Desculpa que eu brinquei para outro versículo. tudo bem. O ânimo da palavra. E esses processos vão ser diferentes para cada pessoa, porque as nossas vidas são muito diferentes e talvez processos muito parecidos vão demorar tempos diferentes para pessoas diferentes. Como Michelle disse, é Deus que está no controle desses processos. E estando nesse processo, vou pedir para a Corinne voltar para o anterior. Durante esse processo, a gente produz, desenvolve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todas essas coisas a gente consegue desenvolver ao longo desses processos. E assim, o próprio Jesus passou por um processo.
Ele não chegou, disse: Oi, todo mundo, eu sou o filho de Deus e morri aqui na cruz e pronto, acabou-se. Ele passou por um processo, ele foi para lugares diferentes, ele falou com pessoas diferentes, ele repreendeu pessoas, ele curou pessoas. Então, ele teve um processo até chegar no grande evento da morte e da ressurreição dele. Então, Jesus, quando estava na cruz, e falou está consumado, ele falou que aquela missão dele estava acabada. Para nós, esses processos vão acabar, de modo geral, quando formos para o céu. Então, assim como a pia que se enche de pratos todos os dias, e como a área de serviço que se enche de pias de roupas sujas, algumas mais ou menos todos os dias, mas assim como essas coisas a gente faz todos os dias, a gente vai seguir nesse processo. No começo, alguns de vocês estavam aqui, eu daqui a pouco tempo, né, vou ter um bebê e fico assim, ai, mas eu tenho que aprender a fazer isso, aí eu tenho que aprender a fazer isso, eu tenho que saber o que fazer quando acontecer isso, eu tenho que saber o que fazer quando acontecer isso. E às vezes eu converso com irmãs que são mães há mais tempo e elas estão tipo assim, ainda estou tentando aprender. E assim, elas têm filhos bem mais velhos, e às vezes é tipo, olha, eu achei que estava sabendo, aí agora minha filha de 30 anos, ou de 35 anos, ou de 40 anos está acontecendo isso e eu não sei como lidar. Então, essa ideia de que, agora eu já sei como ser uma mãe. Agora eu já sei como ser uma professora. Agora eu já sei como ser qualquer coisa. A gente pode sentir, ganhar confiança. E com o processo a gente entende, tipo assim, Deus está do meu lado e Ele vai agir, eu vou conseguir passar por isso. Mas dizer que a gente está com um processo totalmente acabado, a gente só vai, de fato, acabar com esse Querida, eu processo. penso em también procesos más pequeñinos, así como para las mujeres, o proceso de lavar ropa, ah, nunca acaba. Sempre hay ropa sucia, sempre hay pratos sucios, hay procesos que tenemos todos los días, o proceso de comunicar bien con las personas. Entonces, hay procesos que vemos un buen comienzo, así, o inicio del proceso, así como para cuando nace o bebé coche. Todos estamos muy alegres esperando a llegada da bebê coche. Mas tem, assim, esse processo da maternidade um início. Mas há certos processos que não vemos um bom início. Não vemos, sim, acepto. É só uma coisa que vai desenvolvendo durante a vida e temos que reconhecer que esse processo também é um processo onde Deus está trabalhando no nosso caráter, está trabajando para transformarnos, porque a comunicación con las personas, yo pienso que yo estoy comunicando bom, mas cuando la persona me mira así como, yo sé que es un proceso en que yo debo mejorar, yo debo trabajar. Entonces, yo también tengo que tener paciencia, como falar também comigo mesma e também com a outra pessoa, porque a comunicação depende de duas pessoas. Então, a vezes, sim, é um processo que reconhecemos, assim, da maternidade, dos estudos da universidade, certas coisas assim maiores, mas os processos também são mais pequeninos, diários, cotidianos, que vemos em nossas vidas, nas nossas vidas. Sim, sim. E o nosso maior exemplo, que é Jesus, se submeteu ao processo, ainda que fosse um processo de sofrimento. Vale lembrar que Jesus não sofreu só quando foi crucificado. Ele passou por uma série de dificuldades ao longo do seu ministério. E o que ele fez foi aceitar, se submeter ao processo e confiar que Deus estava no controle.
Eu quero ler só com vocês, pode passar duas vezes. Um versículo que para deixar como encorajamento. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, eu queria encorajar vocês quando estiverem diante desses grandes ou desses pequenos processos que a gente coloca a mão na cabeça, que a gente arranca os cabelos, que a gente quer dar um xingar alguém, que a gente se estressa, que a gente faz, eu não aguento mais. Faz parte do processo. E a melhor coisa que a gente pode fazer é seguir o exemplo de Jesus, se submeter ao processo, confiando que Deus está no controle e que Deus está moldando o nosso caráter durante esse processo. E que a gente tem a chance de que essa prova da nossa fé produza perseverança, e essa perseverança vai agir em tantas áreas da nossa vida, vai nos ajudar a produzir o fruto do Espírito de formas que a gente, na hora que faz sim, eu aceito, a gente nem imagina ainda. Mas que Deus já sabe, porque Ele está no controle, e que Ele sabe a ação que vai ter nas nossas vidas. Pensando nisso, o que que vamos ter agora? Se você já participou de um evento do ministério, sabe que a gente adora fazer pequenos grupos. Então, qual vai ser a ideia aqui? Vocês vão ser divididas em pequenos grupos. E nesses grupos, a gente vai conversar um pouco sobre esses eventos aqui, sobre o fruto do Espírito. E quero só dar a orientação de que nós não vamos ter super muito tempo, então queremos que todas compartilhem, mas que tenham em mente que temos um tempo limitado. Eu sei que sempre que a gente faz pequenos grupos, no final as pessoas dizem que não foi tempo suficiente. Mas eu acho que isso é uma coisa boa, é um tipo de problema bom. Mas tendo isso em mente, vamos nos organizar bem. Então, vocês vão ser direcionadas para uma sala simultânea. E quando vocês forem direcionadas, vocês podem aceitar. Nós vamos avisar a vocês quando estiver perto, de acabar, para que vocês saibam e não seja tipo, "Ué", e aí já cortou e voltou. Mas de toda forma, vocês vão receber outro convite depois, quando ainda estiverem na sua sala com poucas pessoas, para voltar para essa sala principal, onde a gente vai dar continuidade, certo? Então, vocês vão aceitar essa primeira solicitação, nós vamos avisar quando o tempo estiver acabando e ah, Porque vocês vão nos receber espera outra la solicitação segunda para parte, voltar. ¿cierto? Vocês vão receber outra solicitação para voltar para essa sala principal para a gente continuar com a segunda parte, certo? Então aguardem um minutinho que vocês vão ser convidadas. Espero que o tempo nos pequenos grupos tenha sido muito bom, tenha sido encorajador. O nosso teve até desafio de se alguém conseguia compartilhar o versículo de encorajamento em 30 segundos, e a irmã conseguiu. Já que queremos mais tempo. Então, a gente sempre quer mais tempo, né? Siempre, siempre. Eu Vou, sei, vou mas falar para a diretora aqui no ponto que é para dar mais tempo na próxima eu vez. sei, eu sei. Mas sempre queremos dar oportunidade de facilitar mais aulas, mais tempo nos pequenos grupos, mais recursos que podem equipar, animarnos das coisas de Deus, para ter essas conversas profundas da palavra com nossas irmãs em Cristo. Então, obrigada a vocês pela participação, porque se não estavam participando, não temos desejo de mais tempo. Se todo mundo tivesse calado, ia estar assim, vale, ainda não acabou esse negócio, cadê? Já não aguento mais olhar para a cara dessas mesmas pessoas. Então, funcionou bem. Sim. Então, a gente falou um pouco sobre eventos que acontecem na Terra, como Deus trabalha no nosso caráter enquanto a gente está no processo até chegar a esse grande evento.
E agora a gente vai falar sobre o grande evento, o maior evento de todos. E não, não é a sua formatura, não, não é o parto. Essa foi pessoalmente para mim. Não, não é o casamento. Não, não é a compra da casa. Não é nenhum disso. O maior de todos os eventos da nossa vida é o dia em que nos encontraremos com Jesus. É o encontro em que nós, como noiva de Cristo, pensando na igreja, a igreja somos todos nós, e todas juntas, enquanto noiva de Cristo, vamos encontrar com Ele. Eu suponho que todas aqui, mesmo as que não se casaram, passaram por o processo de ter uma amiga ou algum irmão ou alguém da família que passou por um casamento. E o quanto se prepara coisas para aquele momento. O quanto a gente se prepara para aquele momento. Então, imagina se esse é o maior evento de todos, inclusive do que se você casou aqui. É maior do que o seu casamento. Imagina quanta preparação isso exige. Não faz muito tempo que eu me casei. E a minha avó fez o meu vestido de casamento. E foi assim. Vamos pular os detalhes desse processo, que foi um processo. E nesse processo, ela não somente fez o vestido, como ela fez aquelas saias que botam embaixo para fazer o volume e tal. E ela fez uma dessas saias sem conversar comigo. Ela simplesmente fez a saia. E quando eu cheguei lá, era para eu vestir a saia e colocar por debaixo do vestido. E aí eu olhei a saia e falei: ai, vó, tá legal, o volume tá confortável, mas essa saia não é branca. Como assim não é branca? Não é branca. Ela é quase branca, mas ela não é branca. Eu quero tudo branco. E aí ela olhou assim pra mim, tipo, eu não acredito, não. E ela refez a saia, que ninguém ia ver, para que a saia fosse branca. E é muito interessante porque a proposta é que nós nos apresentemos, a igreja se apresente pura e sem mancha. E eu quero cultivar em mim para que assim como eu fiz tanta questão que aquela saia fosse branca, sem nenhuma mancha, branca, branca, que assim esteja o meu coração, que assim esteja a minha vida e que eu possa fazer isso junto com as outras pessoas também, porque é uma missão que não é individual, é uma coisa que é coletiva. Nós juntos somos a noiva de Cristo. E durante esse processo, enquanto nos preparamos para encontrar esse noivo, nós vamos passar por algumas etapas. A primeira delas é aprender a negar a nós mesmos. Eu coloquei referências aí que vocês podem depois ler esses versículos, mas a primeira delas é aprender a negar a nós mesmos. Que difícil, porque a gente quer muita coisa. Mas ao longo desse processo, quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente entende o quanto Ele é incrível, mais os nossos desejos, mais as nossas vontades se alinham com o que é a vontade dele. E às vezes a gente vai ser um filho assim. Deus, o senhor está vendo que eu só estou fazendo isso porque o senhor quer, né? Porque o senhor sabe que eu não quero fazer isso, mas é a sua vontade e eu vou fazer porque o senhor sabe melhor do que eu. E a gente literalmente nega o nosso desejo, nega a nossa vontade, o nosso impulso, e às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, todas as nossas partes do cérebro e do corpo querem fazer aquela coisa e a gente precisa literalmente se segurar para que a gente possa negar esse desejo e fazer a vontade de Deus. A outra coisa é que ficamos vigilantes e esperando a chegada do noivo. E essa referência aí é da parábola das 10 virgens. Então, 5 delas tinham azeite para esperar pela chegada do noivo e 5 não tinham. Então, nós ficamos vigilantes. Eu gosto muito quando na ceia, no domingo,
o irmão que está celebrando fala assim: domingo que vem, se Jesus não voltar, celebraremos novamente a ceia. Eu gosto muito quando eles falam isso. Tem variações de como falar isso, mas é essa ideia, tipo assim: olha, só vocês saberem, talvez semana que vem a gente não celebre a ceia, porque pode ser que nesse meio tempo Jesus chegue aqui. E a gente está consciente dessa possibilidade, porque a gente está esperando por isso. Essa é a coisa mais importante das nossas vidas. Então, nós estamos vigilantes, prudentes, sabendo que isso pode acontecer a qualquer momento. Guardamos a nossa salvação como um tesouro. Não tem nada, nada, nem ninguém que é tão precioso quanto isso. Todas as outras coisas que acontecem na nossa vida, elas são etapas ou processos menores desse grande evento que a gente vai ter. E a gente guarda com tremor e temor, porque a gente não quer, de jeito nenhum, nem chegar perto, nem ter o risco de perder isso. Porque isso é a coisa mais importante que existe. Essa é a coisa mais importante de todas. Yo pienso también que cuando un casado así que está pronto para o casamento, él tal vez da un manilo de compromiso a, Um anel de noivado. sim, a ella. Y ella, si tal vez ella pierde eso, no, ella va a hacer todo para guardar bien, para que no pase nada. Ese niño, no, ella va a guardar eso como de más importancia, esperando o casamento. Después, con u otro, o así de casamento, ella también va a guardar eso porque es a entidade dela, parte da entidade dela, es que é a casada dele, do esposo, assim. Mas uma coisa que eu gosto muito, muito dos casamentos, es cuando entra a noiva, ela entra toda braquiña, así como Belisa falou. Ella entra así, la más linda, la más bonita, así, y todo el mundo está mirando a él. No, yo miro ao noivo. Viu? ¿Por quê? Porque nos olhos dele, uma pessoa vê tanto amor, tanta esperança, tanta anticipación. Está así con... Oye, mira, se me paran los pelos aquí, así. Fiquei toda arrepiada aqui, só de Y falar. todo es piada de emoción, porque entonces es posible imaginar a Cristo ahí como ese noivo que está esperándonos, está con esa anticipación, está con ese amor nos olhos, está con toda esa esperanza do que ha preparado para nós, que tem assim uma boa mansão, assim como João 14. Então, com todo esse amor, anticipação que tanto, então, quem não quer preparar-se bom para chegar a esse grande evento nos céus? Todas queremos prepararnos de buena manera, dejar que sea Dios trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestro carácter, ese desenvolvimiento. Entonces, esa etapa do proceso, que como un nacimiento na fe, un nacimiento do bautismo, agora estamos no proceso para llegar a más, a nova mais bella, não mais bella, mais bonita. Mas sempre também mais bella, porque passa o tempo durante o processo. Então, eu agora deixo que Belisa termina, porque eu já, pela emoção, estou falando coisas que não são corretas. Então, exatamente o que Michele falou. No momento em que a gente aceita Cristo, somos batizadas, passamos a fazer parte da família de Deus, é o momento daquele sim, eu aceito.
É aquele momento tipo assim, irmão, a gente precisa de alguém que desentupa o banheiro, porque teve um negócio das crianças e ficou feio o negócio lá. Aí a pessoa faz, eu vou! Irmão, tem que fazer, des- é, entrar embaixo de um carro para ir fazer, ou tem que ir pregar, visitar um irmão que mora há tantas horas, ou então tem que ir caminhando. Aí a pessoa faz, eu vou, eu vou, eu vou, porque a gente tá naquele, sim, eu aceito, é aquele momento de empolgação. E naquele momento do sim, eu aceito, que é esse momento que a gente se torna cristão, a gente já tem a fé, a esperança de que a gente vai ter uma morada no céu, de que a gente tem Jesus esperando por nós, que ele foi, como Samia leu no começo, que ele foi preparar um lugar para nós. E o que a gente não pode fazer é permitir que essa empolgação desse sim, eu aceito, se perca ao longo do processo, ao longo das dificuldades do processo. A gente precisa lembrar o tempo todo de qual é o resultado desse processo. A gente precisa entender que o resultado final de todos esses pequenos processos que nós vamos viver ao longo da vida é esse, é encontrar com Jesus, é viver eternamente com Deus. E isso deve ser fonte de encorajamento para nós, para desenvolvermos o fruto do Espírito, desenvolvermos a virtude e permanecermos puras, sem manchas, mulheres virtuosas, com um coração cada vez mais obediente. O próximo versículo que a gente vai ler é muito bom. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que é proposta. Então, é tipo assim: sim, eu aceito. E ao longo da corrida, a gente vai e a gente vai se livrando. Sabe, tem uma lembrança, se você já assistiu Sessão da Tarde, você vai lembrar. Sempre tem um filme que tem um negócio de futebol americano e tem lá o cara carregando a bola e ele tá tentando chegar no lugar e é uma coisa meio animalesca, né? Os caras começam a pular assim em cima de um dos caras para que ele não consiga chegar até o outro lado. É mais ou menos assim. O pecado que tenta nos atrapalhar, as coisas que nos distraem, as pessoas, ainda tem gente vaiando na plateia, né? Não vai conseguir, fraquinha. E a gente tem que realmente ir se livrando dessas coisas para que a gente consiga completar essa corrida. Mas a gente precisa estar o tempo todo olhando para qual é esse alvo, para onde a gente quer chegar. E por isso que falar sobre o céu, falar sobre essa esperança, falar sobre essa vinda de Cristo é tão importante. Porque as coisas aqui a gente pode ver e elas parecem grandes demais. Elas parecem ocupar espaço demais no nosso coração. A gente realmente precisa lembrar dessas coisas para dizer: isso aqui é muito pequeno, isso aqui é muito pequeno. Eu sempre compartilho de uma irmã da igreja. Acho que vocês devem conhecer uma loja que tem aqui no Brasil chamada Tok Stock, e é uma loja bem chique. E ela gosta de quando vai ao shopping, ela entra na loja mesmo que ela não vá comprar nada. E aí ela olha todos os itens da loja e o preço de todas as coisas. E uma vez ela comentou: olha essa pia aqui. É linda, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não tem problema, no céu a minha pia vai ser toda de ouro. Tá ótimo. E a irmã que estava do lado dela falou: Oxe, e tu acha que tu vai lavar a louça no céu, é? Que pensamento pequeno. Então, as coisas são têm tanto espaço na nossa vida que a gente perde a perspectiva do quão incrível o céu é, do quão incrível vai ser estar com Deus o tempo todo. Então, que isso seja de encorajamento para a gente, para perseverarmos na nossa corrida e para tentarmos trazer o máximo de pessoas possíveis para correr essa corrida junto com a gente. E por fim, eu espero que todas nós possamos escutar um dia, quando as trombetas no céu tocarem, e aí a gente possa dizer: vamos nos regozijar, regozijar. Vamos nos alegrar e dar glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora,
O linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse: escreva, bem-aventurados são os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E todas vocês que estão aqui foram chamadas para o banquete do casamento do Cordeiro. Que as suas boas ações, os seus atos de justiça sejam como linho fino naquele dia, e que esse seja aquele evento que é o evento mais incrível de todos. Esse a gente consegue estar lá e encontrar o nosso Salvador. E que essa perspectiva, essa lembrar disso, nos dê força e ânimo para enfrentar os outros processos que são difíceis, que nos causam dor, que são desafiadores aqui na Terra, mas que estão produzindo perseverança e desenvolvendo o nosso caráter para quando esse grande dia chegar. Que isso seja um encorajamento para todas nós. Amém? Amém. Antes da gente encerrar, eu quero só compartilhar com Amém. vocês. Amém. Amém, amém, amém. Eu quero só Amém. compartilhar. Pelo chat também. Sim, eu estou vendo no chat que tem um monte de amém. Eu só quero compartilhar algumas novidades para vocês ficarem sabendo. Esse ano estamos lançando o terceiro livro do Ministério no Brasil, Humano e Santo. Esse livro, na verdade, foi o primeiro livro a ser publicado em inglês e em espanhol, e agora ele está disponível em português. Algumas de vocês já conhecem Chamada a Escutar e Comprometida a Escutar, que são estudos de 6 semanas. Esse é um estudo de 13 semanas. Então, dá para passar ainda mais tempo trabalhando nisso. E ele é um livro que explora o exemplo de Jesus sobre como ele lidou com as emoções e com a condição humana enquanto permaneceu santo, que é o grande desafio para nós. Como permanecermos santas enquanto a gente lida com a dor, com a frustração, com a raiva, com a traição, e aprender do exemplo de Jesus, de como ele fez, para que nós possamos reproduzir o exemplo dele. Esse livro está disponível. Você pode adquirir de qualquer lugar do Brasil pelo site da editora Ebenezer. Se você tiver alguma dificuldade com isso, você pode mandar uma mensagem para nós, que nós vamos ficar super felizes em te ajudar nesse processo, ok? A Bem, eu quero apresentar a pessoa que vai também ajudar-nos com qualquer pergunta, dúvida, coisa do ministério, que é essa irmã, a Yani, que agora está trabalhando conosco também, que durante o tempo da maternidade de Belisa, a Yani vai estar disponível também, agora está trabalhando conosco, então Deus vai haciendo crecer o tímido ministerio, gracias a Dios. También a Irma Corín, que está también, que ha estado trabajando tras bastidores, así, organizar las aulas, los pequeños grupos de Zoom. Hoy, ella está aprendiendo portugués, mas ella sí habla inglés, español. Pero a Yani va a estar disponible también para ayudar a vocês a través do número de WhatsApp do Ministério, a través dos recursos que temos. Então, todas estamos para servir e para poder equipar mais mulheres para que se conectem com Deus e as unas com as outras mais profundamente. Obrigada, Vamos Belisa, pela botar introdução. todo mundo para falar português, então vai ter um monte de gente para esclarecer suas dúvidas quando você tiver. Sim. Essa Esse código aqui, se você estiver usando o computador, você pode escanear pelo seu celular para fazer parte da comunidade no WhatsApp. Como eu sempre digo, não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. A gente só compartilha lá informações relevantes, como, por exemplo, sobre o evento de hoje, eu coloquei o link e as outras informações. Se você estiver usando pelo seu celular e quiser mesmo assim entrar na comunidade, também pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente consegue te adicionar, tá bom? Mas é uma forma de ficar informada sobre eventos que a gente faz e quaisquer atividades que o Ministério estiver fazendo e que você pode se envolver. A outra coisa que eu sempre falo é uma das minhas partes favoritas no que a gente faz, que é o blog do Ministério.
Nesse blog, a gente tem irmãs do Brasil todo e de outras partes do mundo que compartilham sua voz. A gente tem um tema e vocês podem escrever sobre esse tema. Vocês talvez vão reconhecer, até aqui mesmo tem alguns rostinhos que estão aqui na reunião hoje também estão aqui. E é muito legal. Você vai escrever o seu texto em português, a gente vai traduzir para inglês e espanhol, e várias irmãs vão poder ouvir a sua perspectiva. Além disso, como a gente publica toda semana, você também vai poder ouvir de uma irmã diferente toda semana. Então, uma semana você vai ler de alguém da Venezuela, outra semana você vai ler de alguém dos Estados Unidos, outra semana vai ler de alguém da Colômbia, outra de alguém do Brasil, mas de outro estado, uma irmã que talvez você conhece e faz, escreveu, ou eu não conheço essa irmã. Então, é muito legal e eu encorajo muito vocês a participarem. E se quiserem participar, também podem entrar em contato com a gente, que a gente viabiliza para que isso aconteça. E aí, aqui tem a página do blog, como está no site. Essa aqui é a nossa irmã Joaneila. Ela agora está morando nos Estados Unidos, mas ela é de Porto Alegre. E eu coloquei aqui, porque eu veio falar do blog e colocar uma representante brasileira, né? Então, mas aí está o exemplo de como é que fica a publicação e vocês podem acompanhar no blog o que já está publicado e pode entrar em contato para que em breve seja a sua perspectiva, a sua própria voz sendo compartilhada. Entra no site e essas são as nossas redes sociais, as nossas informações. Se você quiser ah, acessar, pegar mais informações, Corinne. Tá certo, tá certo, tá certo. Ah, Esses são os nossas páginas no Facebook, nossa página no Instagram e o nosso YouTube. Então, essa aula aqui, em breve, vai estar disponível no YouTube, assim como tem outras aulas que também estão disponíveis no YouTube. Tem aulas em português, em breve teremos mais. E quem quiser praticar o seu inglês e seu espanhol, pode também chegar lá, que também tem aulas em inglês e espanhol para você praticar. Vamos lá, então, né? Boa tarde, irmãs, com quem eu não falei. Que a paz e a graça permaneça com todas nós. E parabéns, Belisa, viu, pela gestação. Fiquei sabendo agora. Deus continue abençoando sua família, seu esposo e ela ou ele que está chegando aí. Viu? Oremos. Pai bondoso, glorioso, magnífico, louvado seja o teu nome, Pai, em nossas vidas, Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando, estarmos aqui em tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos ouve, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos conduz, o Senhor nos orienta, o Senhor nos confirma todas as coisas, Deus. E nesse momento, Senhor, o Senhor está me confirmando sobre o que eu preciso falar esses dias na programação. Muito obrigada, Senhor. Eu escolhi a vinda do Senhor e aqui continuamos, e aqui veio também o mesmo assunto, a volta do Senhor. Muito obrigada, Deus. Pai Santo amado, abençoando cada irmã que aqui está, de cada estado, cada país. Mas que bom, Pai, que o que nos une é o sangue do seu Filho Jesus, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, que o Senhor continue abençoando nossas vidas, Pai, no sentido de que possamos estar firmes, continuar firmes, Senhor, continuar praticando, Pai, o que o Senhor quer que nos pratiquemos, a tua vontade, que possamos estar, Senhor, a cada dia nos preparando para a sua volta, pode ser hoje, Deus, pode ser a 1 minuto, pode ser a 2 minutos, pode ser a 10 anos, mas que estejamos, Senhor, prontas, Pai, para a sua volta, Senhor, e também possamos, Deus, nos abençoe para falar com outras pessoas, Senhor, da tua vontade, através do nosso falar, do nosso viver, do nosso proceder, que seja, Pai, com paciência, com que possamos estar firmes, Senhor, e vivendo a tua vontade com temor e tremor. Deus bondoso, amoroso, muito obrigada, Senhor, por esse momento, pelas irmãs que organizaram, Senhor, pelas irmãs que estão aqui presentes, Senhor, pelas que não puderem estar, você sabe todas as coisas, Senhor amado.
Pai divino, Pai de bondade, que o Senhor continue a nos abençoar até o seu momento de sua volta e que o Senhor nos guarde sempre, Pai, com tua misericórdia e graça. Pai Santo, muito obrigado pelo teu Espírito Santo, que é um em cada um de nós, Senhor, e que o Senhor continue abençoando, e que possamos, se o Senhor não voltar até lá, estarmos presentes no próximo evento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, nós agradecemos esse nome santo, poderoso, maravilhoso e glorioso. Jesus, nosso elo até o Senhor, Deus. Hoje e sempre, Deus. Amém.